toda a honra, toda a glória seja dado à grandeza do Santo Espírito, na sua glória, no seu poder e majestade, que possamos sermos visitados com a santa presença do Cordeiro. Eu irei falar um pouco. Todas as vezes que eu fizer o estudo, de agora em diante, eu irei focar no momento em que a igreja, os crentes, o povo de Deus está vivendo. Momento único da história da igreja. Não terá um outro momento deste, o qual estamos vivendo em pleno julgamento, em pleno juízo investigativo, em que muitos dos nossos nomes estão sendo aceitos e outros estão sendo rejeitados. Por que isto? Muito em breve, o Santo Espírito fará sua retirada da terra. E nós estamos vivendo ainda nesse pouco tempo de graça que resta, o qual devemos tomar as nossas decisões. Aceita-se nomes e muitos nomes estão sendo rejeitados. Se nós pudéssemos ver o que está ocorrendo no céu neste presente momento, muitos de nós nos alegraríamos e outros se entristeceria. Porque, infelizmente, o nome de muitos crentes estão sendo rejeitados. É bíblico. É cumprimento profético. No livro de Tiago 2, Altíssimo Criador, Santo Espírito, ainda podemos pedir a sua presença para compreender a tua palavra. Tiago 2,17. Ali ele fala: assim falai e assim procedei. Este juízo qual estamos nele, todos nós seremos julgados pelos nossos atos presentes, por aquilo que nós estamos praticando. Falarei mais para frente a respeito desse juízo. Então, aqueles que estão pregando a Bíblia, estão com a palavra na mão, ensinando e sendo ensinados por ela, o juízo irá começar por estes. Aí os senhores poderão perguntar: por que o juízo começará por nós?
Porque nós somos a luz do mundo. Devemos ser a luz do mundo. Devemos ser o sal da terra. Devemos dar exemplo. E nenhum de nós podemos esconder atrás da palavra para cometer atos. Eis o porquê este juízo começa primeiro por nós, porque devemos ser exemplo. E nós temos alguns exemplos na palavra. No livro de Lucas 18, 9 a 17, ali você pode ver, nós vemos o fariseu e um publicano. O fariseu queria se justificar atrás da Bíblia, conforme tem muitos fariseus hoje que querem se justificar atrás da palavra para cometer delitos. E estes não passará ileso por este juízo investigativo, os quais passarão primeiramente por nós. E eu não vejo outra maneira de sermos julgados na minha insignificância, a não ser por aquilo que pregamos, por aquilo que estamos ensinando. Se você é um daqueles que ensina a guarda da lei, você deve guardar a lei. E nós vemos um exemplo, o jovem rico tentava se justificar, dizendo que guardava a lei. No livro de Mateus 19, 16 a 30, quando ele deparou com o Senhor, tipo um juiz, uma prova, dizendo que era um praticante da lei, ele recebeu a reprovação. Foi reprovado. E aqui, humildemente falando com aqueles que pregam a lei, que poderão receber uma reprovação, embora ninguém gostaria que isso acontecesse. Mas eu não vejo outra forma de sermos julgados senão pelos nossos atos, por aquilo que pregamos. Se nós pregamos que devemos guardar a lei, nós temos que ser exemplo. Como o fariseu tentava esconder atrás da palavra, se justificar atrás da palavra, mas na verdade pelos seus atos, ele foi reprovado. Assim como o jovem rico. Então, esta está sendo as normas do julgamento. Assim falai e assim procedei. E humildemente eu falo com os senhores, se já é difícil
sermos salvos, descansando na graça, pregando a graça, descansando em Cristo. Imagina sermos salvos sobre a obediência da lei, sobre a guarda da lei. Muitos que pregam a lei podem chegar para mim e dizer que guarda a lei, que é um praticante da lei. Eu não sei se é verdade. Não posso saber, e muito menos duvidar. Mas o nosso nome está sendo passado em revista agora. Se eu estou pregando aquilo que eu não estou praticando, eu posso receber a reprovação. Quem sabe o meu nome está sendo rejeitado porque eu estou ensinando muitos e eu mesmo estou sendo desqualificado como jovem rico, como fariseu, que falo, que prego, que ensino, mas não pratico aquilo que eu estou ensinando. Então, este juízo investigativo, o qual nós estamos vivendo nele hoje, agora, servirá para isso. Porque quando o Santo Espírito retirar a sua presença totalmente da terra, já não vai haver mais jeito de tomarmos decisão alguma, porque o Santo Espírito já não vai estar mais intercedendo por nós. E eis o porquê irei falar constantemente aqui. Nós estamos vivendo neste juízo, o qual os nossos nomes poderão estar sendo aceitos ou rejeitados. Ainda abrirei aqui um parênteses. Os senhores já ouviram eu falar em alguns estudos sobre o dízimo. E, na verdade, nós estamos vivendo numa época, num tempo, em que devemos reparar as nossas falhas, os nossos erros, enquanto há tempo. O Santo Espírito aqui fala que não há nada mais importante do que o nosso corpo, o templo do Espírito, que somos nós, e quem sabe os nossos filhos. Eu, na minha inexperiência, já cometi essa falta muitas vezes, de deixar de alimentar o templo do Espírito, que é o meu corpo, o corpo dos meus filhos, para devolver o dízimo. Aqueles que estão nesta prática, que estão fazendo isto, estão em falta com o Santo Espírito. Porque não existe nada mais importante, nem construção de igrejas,
nem pagamento de pastores mais importante do que o templo do Espírito, que é o nosso corpo, que é o corpo dos nossos filhos. E muitas foram as vezes que eu já deixei de dar uma alimentação, de alimentar os meus filhos, templo do Espírito, para devolver o dízimo. Então vejam, senhores, muitos ministérios estão cometendo esta falta, estão em falta. Muitos pais, muitas mães estão em falta com o Santo Espírito, que muitas vezes deixam de suprir as necessidades dos filhos, dos seus familiares, do nosso corpo, que é o templo do Espírito, como já ocorreu comigo várias vezes, para pegar o dízimo e levar para cima do altar, sendo que o nosso templo repliso, que é o nosso corpo, o templo dos nossos filhos, é muito mais importante do que qualquer coisa nesta vida ou mesmo na Bíblia. E esta mesma prática vale para aqueles que pregam a guarda da lei. A mesma prática. Então não há nada mais importante na Bíblia, em qualquer ministério, além do nosso corpo, que é o templo do Santo Espírito. E muitos estão em falta com o Espírito, porque está fazendo isto conforme eu já fazia, conforme eu fiz muitas vezes. Não podemos esquecer, irei enfatizar várias vezes, estamos vivendo em pleno juízo, o qual 1 Pedro fala que começará por nós, porque somos a luz, somos o sal da terra, somos exemplo, e não podemos pregar, falar aquilo que não testemunhamos, que não vivemos. Por isso o juízo irá começar por aqueles que estão com a palavra na mão. Ou já começou, estamos vivendo neste pleno juízo, porque muito em breve o Santo Espírito retirará a sua presença totalmente dessa terra. E eu havia dito, já disse em alguns estudos, que a terra irá ficar totalmente nas trevas espiritual. Que o Senhor, que a Senhora, que a sua família seja ricamente visitados e que possamos compreender estas verdades, fazer o nosso melhor para que o nosso nome, pela infinita misericórdia do nosso Criador, possa estar sendo aceito na glória e não rejeitado. Vamos participar da água comigo? Pegue aí o seu copo com água. Altíssimo Criador, nos dê sabedoria dos altos,
compreensão das tuas verdades. Abençoe esta água, que quem dela beber receberá bênçãos, vida em abundância, para a glória do teu nome. Vamos participar da água. Beba, deixa um pouco dela, para lavar os seus olhos, para que os seus olhos físicos e os seus olhos espirituais possam ser abertos, para que nós possamos compreender estas verdades. Agora, feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Humildemente irei pedir o Santo Espírito para visitar a sua vida e todos aqueles que fazem parte dela. Altíssimo Criador, Santo Espírito, nos dê entendimento das tuas verdades. Visita este homem, meu Senhor. Perdoa nossas falhas, os nossos pecados, e nos ajude a nos preparar para aquele grande dia. Visita este homem, esta mulher, esta família, Senhor. Nos dê a sabedoria dos altos para compreender cada vez mais a tua palavra. Nos dê a tua proteção, na glória do Cordeiro, na glória do teu santo nome, para todo e sempre. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer a luz do olhar dele sobre a nossa vida e nos dê a paz. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.